Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo, toda semana contando a história de um grande empreendedor para inspirar você que quer empreender. E antes de eu apresentar nosso convidado, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e enviar para as outras pessoas para ajudar novos empreendedores. E como sempre, eu falei, né, estamos aqui com um convidado muito especial para contar a trajetória do empreendedorismo, que como todo mundo sabe, não é fácil. E hoje eu estou com um colega muito especial que esteve comigo na imersão de São Paulo com grandes aprendizados, que é construtor, que trabalha na parte de planejamento de obras também. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Ricelli. Uma honra recebê-lo aqui. Que bom. Vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios no caminho de uma vida empreendedora. Não é fácil. Quando eu falei assim, vamos falar sobre empreendedorismo, ele disse, olha, temos pano para manga, tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. E antes de começar aí a investigar a sua vida e os desafios, eu queria que você apresentasse. Quem é Ricelli? Vamos lá. Eu sou, acho que a apresentação formal, né? Sou engenheiro civil, pai de Ana Júlia, casado com Liana e sou um empreendedor serial. Sou apaixonado pelo que faço, desde pequenininho que já gostava de ficar fazendo barragenzinha de brincadeira. Então, assim, gosto e trabalho de uma forma diferenciada. Então, eu acabei juntando duas paixões, a construção com tecnologia. E hoje a nossa empresa é voltada meio nessa pegada aí, né? A gente vai discutir isso aqui ao longo do episódio. Mas você sempre foi empreendedor ou você já teve uma passagem de CLT? Como que foi esse início? Eu tive uma passagem muito curta como CLT, mas a grande jornada da minha vida foi como empreendedor e eu também sou servidor público, né? Não sei se você sabia Não, essa novidade. essa dupla jornada aí. Essa é novidade. Tem alguns chapéus. Hoje, na verdade, eu tenho, além de pai, né? Que é uma missão pesada, esposo, mas na parte de profissional, hoje eu tenho três grandes atuações, né? Tenho a minha empresa, que é a Bloco Construções, sou servidor público, eu sou concursado do INSS, mas estou cedido para o Estado, estou na Cinep, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, e também sou professor da pós-graduação do IPOG. Então, eu tenho esses três chapéus. Essa parte de professor, eu não estou conseguindo dar muitas aulas não, porque é fim de semana e sobrecarrega muito, né? Mas acabo tendo essas três jornadas aí. Lá no IPOG são pós-voltada para a parte de engenharia também. Na área de BIM. Eu ensino a disciplina de orçamento de obra com BIM. E como que nasceu a Bloco? Hoje a Bloco está na parte de incorporação, mas ela nasce primeiro com a parte de planejamento. Como que surgiu a ideia? Na verdade, a empresa nasceu em um dos quartos do nosso apartamento, eu e minha esposa, ela também é engenheira civil, né? Em 2008, quando eu passei no concurso para o INSS, a gente foi morar em Campina Grande, e aí eu vinha da vida em ser empresário. Antes de ter a Bloco, eu era sócio com meus irmãos em outra construtora em Alagoas. A gente trabalhava com obra pública, era uma vida meio que maluca demais. De licitação. Licitação, obra de prefeitura, vida louca. Quer dizer, nunca deixa de ser, mas era muito mais, né? Vivi uma vida muito atribulada. E aí cansei disso e decidi fazer concurso. E aí, depois eu vou contar uma história um pouquinho mais para trás do Exército, mas quando essa pegada minha que eu tive no Exército me transformou assim numa pessoa que quando eu já sempre fui muito determinado, mas o Exército me potencializou muito isso. E aí eu decidi que ia fazer concurso e assim fiz, né? E só que estudei de forma assim meio que psicopata mesmo, estudava quase 20 horas todos os dias. E em 3 meses consegui passar um concurso, que foi o do INSS. Então eu entrei no modo, estudei o Vademecum lá, que é de Direito, não sabia nada de Direito, eu tinha feito faculdade de Engenharia e acabei, claro, teve o fator sorte também, né? Mas a dedicação foi muito intensa durante esse tempo. E aí quando fui morar em Campina Grande, aí fui ser só servidor público, e aquela vida, servidor público é uma vida mais tranquila, né? A vida que você tá ali, você faz o seu, mas não tem uma carga horária reduzida, muito simples. E chegou um certo tempo, eu disse, rapaz, tô cansado demais, tem que inventar alguma coisa para fazer. Eu tô cansada de descansar tanto aqui. Tô com a vida muito tranquila. Aí lá vai fui inventar problema para mim, né? Minha esposa acabou juntando que ela, nessa época, ela não estava com nenhuma atividade. Eu chamei ela, só vamos começar a fazer projeto nas horas vagas aqui. E aí foi. A gente pegou um dos quartos do apartamento e começou a fazer projeto de instalações prediais. E aí começou eu e ela. Eu já coordenava projetos na outra empresa que eu tinha sido sócio, né? Na faculdade a gente tinha tido um desempenho muito bom em relação nas disciplinas de projeto. E assim foi. A gente começou a fazer um projeto pequeno de um empreendimento, um prédio pequeno, e foi fazendo alguns projetos lá em Campina Grande mesmo. Depois de um tempo,
A gente chegou a alugar um escritório maior, contratou uma equipe maior, fez parceria com o Alan, não sei se você já ouviu falar, que é professor de Revit. Eu acho que eu já vou falar Pronto, é o assim. cara que criou o template aí, é de João Pessoa ele, e foi a pessoa que criou o template do Revit, foi quem ajudou a popularizar o Revit no Brasil inteiro. A gente fez uma parceria com ele, e aí começou a fazer parceria com alguns outros escritórios, de arquitetura, de estrutura, e com isso nasceu um conceito que foi o que criou realmente a Bloco, né? Que foi a gente tinha um sonho de ter uma empresa de forma integrada, onde uma construtora, uma incorporadora contratasse apenas um escritório e que lá tivesse todas as soluções, arquitetura, engenharia, todas as instalações, estrutura, orçamento, planejamento e gerenciamento de obras. Assim a gente fez, juntou vários sócios, começou lá em Campina Grande. Depois a gente começou a crescer muito a empresa. Eu montei um plano de negócios, inclusive com a prospecção de captação de funding. Acabou não acontecendo a entrada de captação de recurso de terceiro, mas a curva de crescimento em termos de venda aconteceu, e isso foi um dos motivos dessa empresa de projeto ter quebrado lá na frente, daqui a pouquinho eu conto. E aí foi, a gente começou a crescer muito, e aí eu pedi licença sem vencimento do INSS, porque eu não estava mais dando conta das duas coisas, né? Estava muito tranquilo no começo, depois atribulado demais, a gente tinha projeto no Nordeste todo, eu vivia rodando, e aí nessa época eu e minha esposa veio morar em João Pessoa, alugou uma casa enorme lá no Alto Plano, botou um monte de gente, depois alugou uma casa maior ainda em Manaíra. Só sei que o resumo foi, a gente chegou a ter quase 50 pessoas dentro desse escritório, fazendo projetos com várias empresas no Nordeste inteiro. Eu acho que na época a gente deveria ser a maior empresa de projeto do Nordeste, muito inovadora, de forma muito disruptiva, usando o BIM, que hoje está mais conhecido, mas naquela época era mato, ninguém sabia nem quem era. O pessoal me chamava de Mister Bean, né? Que é esse maluco que só vive falando desse E negócio. ainda tinha uma certa rejeição, né? Com o BIM, da Demais. implantação, tinha que ter toda aquela questão de cultura. E assim, por mais que a gente já soubesse, né, eu comecei a usar o BIM desde 2008, isso aí foi 2012, que a gente já estava nessa fase mais avançada da empresa, mas eu precisava de hardware, eu precisava de software, eu precisava do people, né, que é das pessoas treinadas, e como a gente cresceu muito rápido em termos de volume de contratos, sem ter capital de giro para todos esses pontos que eu falei anteriormente, a empresa cresceu e embicou. Então ela chegou a um certo ponto que a gente, para poder sobreviver, tinha quase 80% do quadro das pessoas eram pessoas com muito pouca experiência, muitos estagiários, e aí acabou não conseguindo crescer a coisa, né? E aí essa empresa eram dois CNPJs, era a Bloco Arquitetura e Engenharia, que era essa empresa de projeto, e tinha outra, a Bloco Construções, que é a que a gente tem até hoje. Então essa empresa morreu, a gente desfez, acabou na época ficando lá com dívida de imposto. Graças a Deus, ano passado conseguiu zerar tudo que tinha. Que são as dores do crescimento, São os né? dois do crescimento, né? É aquela história de dar o all-in, né? De você ter o sonho, correr atrás. E nessa época aí que essa empresa de projeto ela passou por essa dificuldade, uma das formas eu não queria voltar para o emprego público, eu já estava ali no ramo privado muito aquecido. Eu tinha uma janela, né, do prazo da licença sem vencimento, então eu queria aproveitar o máximo possível daqueles anos que eu tinha disponível. E assim eu fiz. Foi a alternativa que eu fiz. Eu cheguei para minha esposa, ó, continua na empresa de projeto com os sócios. Eu vou pensar aqui um dos contratos e eu vou para dentro dessa empresa. Era uma empresa que eu percebi que a gente tinha contrato com ela, mas que ela precisava de uma dedicação minha muito maior. E aí eu fiz uma proposta para o dono da empresa, acabei virando supervisor de obras deles. Nessa época foi uma grande experiência, eu cheguei a coordenar mais de 1.000 homens lá nessa empresa, foi um turbilhão, era 1.000 apartamentos para fazer em Nossa. 12 meses, com dois canteiros, era uma loucura. E assim acho que deu 12 meses mais ou menos, foi a única época da minha vida que eu tive carteira assinada. Então foi esse momento aí. Depois eu voltei dessa empresa para dentro da nossa empresa de projeto, e quando eu voltei que fui tomar pé do negócio, e vi que os outros sócios eram como eu, técnico, mas não tinham se aprofundado nas áreas administrativas, né? Que é um dos grandes problemas de quem é engenheiro ou arquiteto, por exemplo, e que não estuda nada de contabilidade, finanças. O pessoal tinha meio que relegado a segundo plano imposto, e tinha uma bomba lá de imposto. Aí eu disse, não, aqui não tem mais como salvar não. Aí a gente decidiu fazer um plano de realmente fechar a empresa, e assim a gente fez. E essa empresa de projeto morreu lá em 2015, né? Aí de lá para cá a gente continuou com a. Eu voltei para o INSS, a gente acabou voltando para morar em Campina Grande de novo. E aí deu alguns passos para trás, como na vida de acho que qualquer empreendedor é isso, né? Você vai dar alguns passos para frente, às vezes tem que dar alguns para trás para poder otimizar, reajustar a rota. Voltou para Campina, lá a gente refletiu,
E aí foi onde nasceu o embrião da incorporadora que a gente tem hoje. A gente já tinha a construtora e começou a incorporar com o que sobrou dessa outra empresa e que já existia a Bloco Construções. A gente começou incorporando 3 casinhas lá em Caporã. Mas antes de você falar sobre o início de incorporar, eu queria refletir um pouco sobre esse momento. Que eu lembro que a gente estava na imersão e Sérgio da Perto teve um momento parecido, que ele quebrou ali, de certa forma, e aí ele se renovou e ele fez algumas reflexões sobre isso. Esse voltar para trás sempre é difícil, né? Como foi para você e quais foram as reflexões que você fez nesse momento que você acredita que foi o que realmente fez você dar esses passos, mas depois vir com um passo muito maior? Eu acho que assim, um dos principais pontos foi analisar as lições aprendidas. Inclusive, isso a gente tem anotado até hoje, muito bem escrito, está documentado. Para mim, é um dos principais documentos que eu tenho na empresa. Foi tudo que a gente errou lá naquela época, né? Então a gente mapeou tudo para tentar não cometer de novo os mesmos erros. Esse foi um ponto bom. Outro ponto foi que a gente vinha numa carga de trabalho muito grande e ter voltado para ser só servidor público com uma carga de trabalho mais tranquila trouxe tempo para poder refletir, mas assim, não foi fácil. Foi muita coisa, muita tribulação financeira, contratos, rescisões, ter que começar um novo negócio, né, que a gente não incorporava até então, era só prestador de serviço. Então, tudo isso aí foi bem complexo. E a gente teve que, meio que a fênix mesmo, teve que renascer das cinzas, né? Teve que refazer ali de tudo do zero e começar de novo, mas eu acho que sempre com fé em Deus e coragem. Eu acho que esse é o principal ponto. Quem é empresário que não tiver coragem todo dia de levantar da cama, não vou dizer que foi fácil. Tinha muitos dias que eu olhava assim, que não dava vontade nem de levantar da cama realmente, e de dizer, meu Deus do céu, o que é que eu tô passando? Mas foi acontecendo e graças a Deus a gente tá no momento que tá hoje, né? E mesmo você passando por tudo isso, tendo que dar esse espaço para trás e tendo ali o seu trabalho como servidor público que te dava vida tranquila, não te traumatizou e você quis empreender. Você sabia, sempre quis e teve vontade de empreender apesar dos desafios e apesar do que você já tinha passado. Eu sempre soube que só ser servidor público não era o meu objetivo de vida, né? Eu costumo até brincar com minha esposa que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes não é exatamente o que a gente quer, né? Os planos que Ele tem para a nossa vida. Se o nosso caso tivesse sido o contrário lá em casa, ela tivesse passado num concurso público e eu tivesse seguido só a carreira privada, talvez tivesse sido uma vida bem menos cheia de altos e baixos. A gente costuma até brincar que a nossa vida é meio que uma senoide, né? A curva vai lá em cima, desce, sobe, desce. Mas a vida do empreendedor é assim. É que o ruim é quando as variações da curva são muito grandes, né? É. E algumas foram bem pesadas. E aí, se tivesse sido cheio, tinha sido muito mais tranquila. Mas como não foi, paciência, né? Porque ela tem mais aquele perfil de uma vida mais tranquila e eu sou um perfil mais arrojado. E aí, assim, a gente foi, teve que se reconstruir, não tinha muito o que fazer. Eu fui morar em Campinas, a gente começou a incorporar algumas casas, né? E aí, morando lá, teve um tempo que até ela teve que ficar em João Pessoa morando lá. Então, assim, esse recomeço não foi fácil, mas foi o que nos deu, assim, a armadura para poder ter o que a gente tem hoje, né? E você, nesse momento, não queria mais projetos, você realmente queria a parte da incorporação. Eu vi que projetos, como até hoje, infelizmente, principalmente aqui no Nordeste já é complexo, na Paraíba pior ainda. Não existe uma valorização do brasileiro como um todo, do Nordeste pior ainda, e aqui na Paraíba pior ainda. Se você analisa o preço de projeto em todos esses cenários aí, você vai ver que é bem complicado. Para poder uma empresa de verdade de projeto sobreviver é muito difícil. Ou você vive trabalhando com software avulso, não vou dizer o nome, sem ter um hardware ideal, sem ter as pessoas com remuneração justa que deveria ter. Então a gente viu que era muito difícil escalar e eu queria ter um negócio que fosse escalável. Eu não queria ser como a maioria das empresas de projetos são, que é o cara sozinho. Ele é a maleta. É ele fazendo de forma autônoma, em casa, sem ter despesa nenhuma, sem emitir nota fiscal. Então, a grande maioria é isso aí, né? É difícil você ter empresas que consigam escalar, porque o mercado, como não dá valor, ele não remunera bem, e se não remunera bem, é um ciclo vicioso. As incorporadoras reclamam que os projetistas não entregam o serviço a contento, o projetista reclama que ganha pouco, mas não tem coragem de aumentar, e é um perde-perde danado, né? Então, Todo mundo, infelizmente. é a pior negociação que existe, que é Perde, perde-perde, isso. todo mundo perde no final. É tanto que no nosso negócio hoje, na nossa incorporadora, a gente já tem uma regra balizada na viabilidade entre 1 e 2% do VGV, isso já padrão, está lá estabelecido e a gente vai investir aquilo ali, Não, claro, em todo o grupo de projetistas, consultores, tudo que é necessário
para poder fazer um empreendimento saudável e remunerar bem todo mundo que está junto com a gente, né? Nesse início da parte da incorporação, quais foram os principais desafios que vocês tiveram? Olha, acho que o principal de todos dentro da incorporação, quer dizer, os dois principais são recurso e venda. Porque para quem é engenheiro, para quem está muito acostumado em fazer obra, como eu te falei, a gente chegou a ter obra quando eu tinha 1.000 pessoas abaixo de mim, 5 engenheiros dentro da nossa estrutura hierarquicamente ligada a mim. Isso aí para a gente sempre foi muito natural. Mas o mais complexo era desenvolver produto, que aí o desenvolvimento do produto envolve, né, você ter pesquisa de mercado, entender o que é que ia fazer, ter o capital para poder desenvolver aquele produto e depois como acessar o mercado para vender. Claro que tem outros problemas também, eu acho que a parte de legalização sempre uma coisa bem complexa, a gente vive você vai para milhões de órgãos, muitas conexões, né, bem complexo esse processo. Então acho que esses são os três Ainda não existe principais um problemas. BIM, né, na prefeitura e nos órgãos Isso. que fazem os licenciamentos. Ô, Richelle, hoje você veio aqui e eu recebi, né? Inclusive, eu vou deixar aqui o link para vocês olharem, um grande lançamento de vocês. E a gente tá falando aqui de 3 casinhas que virou esse prédio. Olha que design lindo. Como que é você hoje, como empreendedor, olhar para o Richelle que começou, teve que recomeçar com as 3 casinhas e hoje está fazendo um lançamento como esse, que é um lançamento de grande porte, né? Como que seus olhos de empreendedor, o que é que você sente? Se eu pudesse voltar 15 anos no tempo e falar com o Ricelli daquele tempo, eu dizia, tenha mais coragem do que você já teve na época. Porque assim, o que me fez virar a chave, né? Isso foi em 2015 que a gente começou a incorporar, mas só em 2000 e um pouquinho, quando comecei na pandemia, 21, foi que eu tive realmente uma coragem de pisar o pé no acelerador, de sair de obras de pequeno porte e partir para algumas maiores até consolidar nesse aí, que é um grande lançamento que a gente está fazendo e que graças a Deus tem sido um sucesso de venda, né? Tá 70% vendido. 70%? Isso, com a obra iniciando, né? A obra está com 3 meses agora. Então, que essa grande virada de chave foi um momento bem particular que aconteceu na minha vida, foi o nascimento da minha filha. Que isso aí me deu coragem para virar um leão, né? Aí depois disso eu comecei a fazer vários treinamentos de desenvolvimento pessoal, fiz curso de PNL, fiz 3 cursos lá em Florianópolis, foram algumas imersões, e aí isso aí começou a abrir minha cabeça e a entender que tudo é possível. Só depende de você ter um sonho, ter uma visão. Quando você fecha seus olhos e você vê o futuro, você vai perseguir aquele futuro até ele acontecer. Doa quem doer, vão ter pedras no caminho, você não sabe por onde você vai, mas que você vai chegar ali um dia, você vai, né? Então, claro, aí você tem que ter seus valores também, né? Para poder entender até onde você está disposto a pagar o preço em alguns momentos, né? Por exemplo, a gente tem alguns valores que são muito enraizados, que é nunca pisar em ninguém, crescer sempre de uma forma sustentável e saudável, né? De forma muito arrojada, mas sempre com essas premissas e também fazendo com todo mundo que está junto com a gente crescer também junto. Esses são os principais pilares que a gente tem adotado hoje. Que é a cultura de vocês, que é Isso. o Richelle, né? É. Richelle, Ele e Liliana, né, que são que é os a fundadores, que é a Broco, né? Telco, isso. Que é ali a base da empresa. Isso. Você, como ser humano, o que você acha que isso mudou no Richelle pessoa? Isso te trouxe mais qualidades? O que é que isso te desenvolveu como ser humano? Eu acho que a principal de todas foi mais responsabilidade, né? Porque é aquela história, enquanto maior é o passo, maior pode ser a queda, e você começa a entender que tem muitas pessoas dependendo de você. Então, quanto mais você vai crescendo, você vai ter uma equipe maior. Tem muita gente que está ali dependendo de você. Se o negócio desandar por qualquer motivo, vão ter muitas famílias que vão passar problemas ali, né? E a responsabilidade é de quem está na liderança. E estar nessa cadeira não é fácil. Muita gente pensa que é só o louro, está aparecendo, está em evento, tá. A gente só vê a vida do Instagram, né? Ninguém vê o que você está passando por trás e a responsabilidade de muitas vezes até perder noite de sono, de ficar martelando na cabeça ali, acordar meia-noite e tentar planejar alguma coisa para poder tentar achar alguma solução. Então, não é fácil. O que é que te motiva hoje? O que é que te faz acordar todos os dias? Levar um futuro bom para minha filha e
trazer também um futuro para toda a equipe que está junto com a gente. Você falou que sempre tem um crescimento hoje, com a coragem que você tem, mais arrojado. Você faz essa projeção, e eu sei também que você é uma pessoa muito ligada em tecnologia, sempre você indo aí nos eventos de IA. Então, o que é que você imagina que vai ser o futuro da construção e o futuro da Bloco? Você consegue projetar isso? Você faz isso? Eu consigo imaginar uma empresa que ela seja não 100% autônoma, mas que a gente faça o que a gente tem brincado lá na empresa, que consiga criar tipo um organograma ciborgue, onde existam robôs de IA. Quando eu digo robô, pode ser um robô virtual e daqui a um certo tempo robôs físicos também, né? Acho que esse é o próximo passo da inteligência artificial. E que tenham pessoas interconectadas, humanos Em e máquinas? máquinas, para que a gente consiga os principais objetivos nossos, que são escalar de forma sustentável, trazendo melhores retornos para os nossos investidores, boa qualidade de vida para os nossos colaboradores e cada vez mais melhorando a renda deles, e que a gente também possa desenvolver projetos sociais. A gente tem um projeto no futuro aí que, em breve, acho que a gente vai conseguir realizar esse sonho também de conseguir levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão nas nossas obras, né? Você deve saber disso, que tem muitas pessoas que estão na construção civil que muitas vezes estão em condição de sobrevida ali, né? Às vezes está Sim. em casa em barraco, papelão e que não tem nada. E eu tenho um projeto no meu coração de um dia criar uma fundação para que a gente consiga fazer casas, claro, com parceria com fornecedores e tal, mas que a gente consiga levar também isso aí. Então, quanto mais otimizada a empresa for, o último evento que eu fui agora em São Paulo da Adapta IA, eles trouxeram uma métrica que é uma das coisas que a gente vai começar a perseguir muito agora, que é o faturamento por pessoa. Não quer dizer com isso que a gente vai demitir pessoas, quer dizer com isso que a empresa vai ser mais eficiente e que ela vai ter mais capital para que quem estiver junto com a gente na empresa vai poder ter um ambiente, tanto um ambiente de trabalho melhor, com menos estresse, como com a melhor remuneração, e aí todos os stakeholders envolvidos, né? Nós como sócios, os investidores, os colaboradores, entregando melhores produtos para os clientes e fazendo ações sociais. Acho que esse é o conjunto aí de forma integrada. Esse é o nirvana, né? O sonho que eu penso com toda essa integração com o mundo físico e o virtual. Então, conforme você viu, se a gente consegue visualizar, é porque em algum momento vai acontecer. Isso. E essa sua iniciativa do projeto social eu acho muito bacana, porque a gente, principalmente na imersão, viu muito colocar as pessoas no centro. E as pessoas não é só o nosso cliente que está comprando da gente, mas também o nosso colaborador. E aqui na Realize, um dos braços nossos é a parte de reforma. Então, imagina, a gente faz reforma na praia. Quanta coisa não sai dos apartamentos na parte de demolição? E a gente criou o projeto Mãos que Realizam, que a gente pega os funcionários, principalmente os serventes, né? Que geralmente os profissionais acabam ganhando mais. Mas a parte de servente, que é o que tem uma menor remuneração, a gente remove o que é ali da demolição, que geralmente sai bancada, sai muita coisa para fazer essa doação para casa dessa pessoa. A gente junta fornecedor também para fazer pintura. Então é sempre bom você devolver, né? É um sentimento muito bom. Eu acho muito bacana que você tenha esse como projeto social da Bloco. Riceli, aqui esse podcast ele é feito para motivar pessoas. E todo mundo que está buscando alguma coisa sempre acha que tem uma solução mágica, alguma coisa que vai instalar e a pessoa vai ter, ou que vai tomar e vai ter sucesso. E aí eu gosto de falar um pouco da rotina dos empreendedores que vêm aqui, que já são empreendedores, que já estão em algum patamar, para as pessoas entenderem que não existe essa fórmula mágica. E eu queria que você me falasse, na sua opinião, o que é sucesso e um pouco da sua rotina como empreendedor. Como que você se prepara para potencializar mais os seus resultados? Olha, eu acho que tem que ter muita resiliência. Eu acho que isso é o principal ponto. Você tem que entender o que você quer da sua vida. Então, não é dizer, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter muita saúde, quero ter paz. Eu acho que, assim, uma coisa que se fala muito hoje de equilíbrio é quase que impossível. Você vai ter alguns momentos que você vai dar um pouco mais atenção ao seu corpo, algum momento você vai dar mais atenção à família, algum momento você vai dar mais atenção à empresa. Mas eu acho que o principal ponto de todos é saber o que você quer, porque quem não tem foco, quem não sabe qual o alvo que você quer seguir, você se dispersa muito e não sabe para onde é que vai. Esse foi um dos problemas em alguma das fases nossas de crescimento, né? Não saber para onde queria ir. Então, ter foco, resiliência e saber que as coisas não vão ser fáceis, que você tem que estar preparado, acordar de manhã
preparado para enfrentar um leão que vier ali. Agora, claro, se você ama o que você faz, você tem resiliência e sabe para onde você vai, deixa o leão vir, você pula e se abraça com ele e uma coisa vai acontecer. Mas quem pode fazer ele matar. Se matar, matou. Fazer o quê? Não tem... Mas você tentou, pelo menos, né? Você fez sua parte. Rizelli, qual é a tua rotina? Você lê, você vai pra academia, você se alimenta bem? Como que você se prepara pra matar o leão? Vamos lá. Acordo todo dia de 4h30 da manhã. Todos os dias? Todos os dias. 4h30 da manhã. Me organizo, vou pra academia, treino em torno de 1h30, 2 horas por dia. Graças a Deus, tenho uns 4 ou 5 anos já que eu consegui formar esse hábito, né? Que o hábito só se forma depois de muito tempo. Eu odiava acordar cedo. Inclusive, na época que eu servi o exército, a gente acordava 5 horas da manhã, eu já tinha raiva. E hoje em dia eu consigo. Não vou dizer que eu acordo de 4h30, a pessoa mais feliz do mundo, não. Mas é aquela história. Eu toco o alarme, pra mim aquilo faz parte do trabalho. Tocou, pulo da cama, não sei o que fazer. Não pode ficar soneca, sem soneca. Aí corro pra academia, vou treinar, treino com o personal, que é militar também, fica lá gritando no meu ouvido, bora, 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 e vamos embora. O exército é de você trouxe o exército. Ele anda comigo até hoje. Então, assim, aí é outro aprendizado, né? Ter pessoas que sejam mentores em várias áreas, ninguém sabe de tudo, não é bom a gente endeusar ninguém, dizer, aquele cara sabe tudo, ele não sabe. Ele pode te ajudar a mentorar em alguma coisa, por exemplo, um personal trainer é um mentor na área do seu físico. Então, depois que eu vou para academia, venho para casa, tomo banho, tomo café, levo minha filha para a escola. É uma das coisas que eu tento não perder de jeito nenhum, porque a gente vive numa rotina muito pesada. E tentar os mínimos momentos, né? Aquela história do tempo de qualidade. Como eu não tenho muito tempo para ficar com ela, eu tento buscar esses mínimos momentos, deixar na escola. E você não sabe o valor que a criança dá aquilo, né? Às vezes quem é adulto pensa que não dá valor, mas é muito importante. Deixa lá na escola, vou para o trabalho e lá tenho toda uma rotina de estar fazendo um papel de servir a minha equipe. Eu acho que esse é outro ponto também que só quem é líder de verdade consegue fazer essa virada de chave, né? Quem é chefe acha que chegar na empresa, sabe, eu sou o dono, eu chegar lá, vou estar na minha sala feito um rei e as pessoas têm que vir me babar, me servir. Não, é o contrário. Você tem que começar a escutar cada uma das pessoas, como é que foi seu de ontem, o que é que você está precisando, entendendo como é que cada um está fazendo e atuar meio que como um mentor da sua equipe, porque quem vai fazer as coisas na prática é a equipe, não é o gestor. O gestor, na verdade, ele é o visionário, ele é o cara que teve aquela visão lá na frente e que faz um plano macro, claro, sempre com a ajuda das pessoas da equipe, mas também com mentores, como eu citei anteriormente. E aí sigo na empresa quase que o dia inteiro, né? Ultimamente eu consegui me mudar para mais perto do trabalho, que acho que foi uma das coisas que melhorou muito a nossa vida. Não sei se você já ouviu falar do triângulo da vida, que é casa, trabalho e escola dos filhos. Então, Não, a escola dos filhos ainda não. Pronto, é o triângulo da vida. Esses 3 locais que você frequenta muito. Eu consigo hoje, no máximo 5 minutos, estar em qualquer um desses locais. Isso Para é mim, muito bom. isso foi uma das grandes realizações. E isso me possibilitou alguns dias da semana, não todos, mas pelo menos 2 ou 3 dias por semana, a gente consegue almoçar em casa. Então consegue ter um momento ali de um pouquinho mais de tranquilidade, eu e minha esposa, né? Como a gente trabalha junto, então às vezes tem que ter muito cuidado para poder tentar ter algum momento de separar a vida pessoal da vida do trabalho. E aí vou para o trabalho, normalmente 5h30 vou buscar minha filha na escola. Sempre que posso, já fico com ela em casa, mas às vezes não é possível, ainda tenho que voltar e fazer o terceiro turno, né? E vai lá para umas 9, 10 horas da noite. Mas a grande maioria dos dias eu tenho conseguido resolver a vida durante o dia, nos 2 expedientes, manhã e tarde. E à noite já fico com ela e durmo cedo também, porque ninguém é de ferro, né? Acorda Acordar de 4h30. Dormiu o quê? 9 horas? Não, tem dia que de 7 horas eu pago. Meu Deus do céu. Na cama ali, minha menina me abraça comigo, começa a dar um beijo, puf, é game over. Rizelli, a gente estava falando de mentores e eles são extremamente importantes pro sucesso de qualquer pessoa, né? Ninguém chega num lugar muito grande sozinho. E eu acredito que sua esposa, de certa forma, também é uma mentora nessa trajetória. E eu queria que você falasse um pouco do papel dela para Bloco hoje também, né? Porque ela, com certeza, é um dos pilares fundamentais nesse processo. Ela é a guardiã, eu digo que ela é a terra e eu sou as nuvens, né? Eu vivo no céu voando, imaginando coisas, pensando, e ela é a pessoa que chega e puxa para a realidade, diz, ó, isso aqui não dá não, tenha calma,
Eu sei que você está muito ali a flor da pele, empolgado, já viu aquilo, mas vamos esperar um pouquinho, dar mais uns 2 ou 3 passos para poder chegar lá. Então, eu acho que todos os negócios que a gente teve, ela sempre foi minha sócia, desde da outra empresa de projeto e essa hoje. E ela é a pessoa que, assim, que eu sonho e ela faz acontecer. Ela, não só ela, né? Mas ela e as outras pessoas que são as outras pessoas integrantes da equipe. Mas ela é a pessoa que é aquela, costumo até trazendo o paralelo com o mundo militar, é o sargentão que vai lá e faz acontecer. Eu brinco até com ela às vezes que quando a gente vai conversar com alguém, eu digo, ó, vamos fazer o papel aqui, eu sou policial bom e você é policial ruim, né? Eu chego, aliso, converso bem, então aí você depois vem na voadora. E ela é braba que só eu sou aquele cara mais tranquilão. Mais apaziguador da Isso, situação. Mas ela, com certeza, sempre ali do lado, né? Sempre do lado. Sempre tem esses conflitos, né? Ah, trabalhar com esposa é desafiador. Você vem desde o primeiro projeto. Vocês conseguem lidar bem com isso? Não é fácil, não vou mentir pra vocês dizendo que é fácil não, mas eu acho que assim, quando tem um objetivo em comum, principalmente como eu te disse, depois do nascimento da nossa filha, que foi um milagre, não foi uma coisa fácil, a gente casou em 2003 e só veio conseguir ter ela em 2021, então foi uma longa jornada, né? Foi um milagre mesmo, ela não podia ter filho, todos os médicos, ela fez várias cirurgias, todos os médicos disseram que ela não podia, inclusive o pai dela é médico e disse a ela muitas vezes, minha filha, esqueça isso. E foi um milagre. Depois do nascimento dela, assim, a gente, os dois juntos, entrou realmente no modo de hiperfoco e disse, não, vamos fazer isso é um negócio muito grande para poder deixar um legado para ela, né? Nossa, então ela foi uma motivação pra vocês dois. Que legal. Isso aqui é ela, pode ser estiver olhando para esse prédio aí, Eu vou pensar nisso agora. só olhar para a foto dela aqui. Tá aqui a galeguinha. Nossa, Esse prédio é que ela. linda! Ela tá com quantos anos, sincero? 5 anos, minha bonequinha, Ana Júlia. A gente precisa ter uma motivação, né, pra fazer tudo que a gente faz valer a pena, porque no final a gente, quem é empreendedor tem uma carga de responsabilidade muito grande, né? Responde criminalmente, é muita coisa. Então, se você não tem algo que te motiva, que te faz, Tirar da cama todo dia, né? você acaba desistindo nos momentos, porque a vida do empreendedor é realmente esses Claro, tem que altos. ser uma coisa que você tenha paixão por Sim, aquilo, né? também. Por exemplo, eu acho que se fosse só a construção nua e crua como uma empresa tradicional, não me faria me levantar da cama. O que, na verdade, consegue me fazer levantar da cama é esse mix aí entre a tecnologia e a construção civil. Você gosta de tecnologia? E é um dos grandes diferenciais da nossa empresa, né? Hoje a gente usa o RPC Engine num nível de maturidade altíssimo. Inclusive, até o pessoal da própria fábrica de software lá conhece. Eu conheço todo mundo lá da Central. É em Florianópolis, né? Aí em Florianópolis, o Cienge, Prevision, quase todo o pacote de sistemas dele a gente usa. A gente usa BIM com um nível de maturidade também muito alto. E várias outras metodologias, né? Gerenciamento de projetos. Eu tenho 4 pós-graduações. Filho sempre me prometendo que nunca mais vou fazer outra, mas daqui uns dias deve vir outra por aí. Você gosta de estudar, eu percebo. Você estava em São Paulo agora também, de novo, em outras mentorias, está sempre buscando realmente esse conhecimento para poder alavancar, né? Você lê, Ricelli? Gosta de ler também? Não gosto, mas leio. Eu sou mais auditivo. Mas você lê livros de empreendedorismo, livros de engenharia? Que tipo de leitura você gosta? Mais empreendedorismo. Eu costumo brincar que acho que tem uns 3 anos que eu deixei de ser engenheiro, stricto sensu, né? E estou mais focado na parte mais humana e marketing comercial dos negócios. Acho que esses são os 3 pilares aí que eu foco mais no dia a dia. Que são os grandes gargalos hoje das empresas, né? Vender e reter. Pessoas, Vender e depois contratar pessoas e reter pessoas e fazer elas. E não é só reter, né? É fazer elas estarem dentro do ambiente dando o melhor delas. Porque para isso elas também precisam ter um propósito que esteja alinhado com o seu, né? E eu vejo que você vem buscando muito isso. Eu fui lá no seu escritório, a galera é muito juntinha ali, todo mundo apoiando um outro, achei isso muito legal. e a gente tá, assim, por ser engenheiro de raiz, eu sempre achei que essa parte humana era besteira, né? Isso é segundo plano, não precisa não, o negócio é casca grossa mesmo, vamos lá trabalhar e fazer conta, planilha, isso é que importa. Mas depois de um tempo você vai te levando tanta porrada nas costas que você vai amolecendo a carcaça, né? E aí eu fui entendendo, aí, principalmente dessa minha virada de chave, todos esses treinamentos comportamentais que eu fui fazendo, e aí aquilo plantou a sementinha, mas para quebrar uma cultura longa não é fácil. E aí depois de um tempo com alguns mentores, como por exemplo o Marcos Varandas, que é o que a gente faz parte lá da... Marcos Varanda é de setor imobiliário, né? Não, ele é da área de tecnologia. Ele tinha uma empresa chamada Meneu,
que foi vendida para a Stone. Foi uma das grandes vendas de empresa da área de software aqui em uma pessoa. E ele hoje criou uma empresa de consultoria, que é a Act Club, que está dentro lá do guarda-chuva da MLS, do Flávio Augusto, né? Então, o Marcos tem sido um dos mentores que a gente tem hoje, e vários outros, né? Eu faço parte também do pessoal da Terracota Ventures de São Paulo, a gente conversa muito com eles. Ultimamente a gente contratou também mais um mentor, que é uma pessoa da área de inteligência de mercado, que é o Cristiano, da Prospecta. Então, assim, eu tenho tentado me cercar, mas o Marcos em si, ele foi uma pessoa que, por ele ter criado uma empresa muito grande e com uma sintonia parecida com essa que é a nossa, eu costumo brincar que a nossa construtora é quase que uma startup, né? A gente tem uma pegada muito de empresas de tecnologia, e ele foi me orientando, isso aí, Léo, a parte de recursos humanos não tem como fazer, tem que implantar, tem que organizar. E aí, eu já tinha quebrado um pouquinho minha cabeça. Aí chegava pra minha esposa, que é mais casca grossa ainda do que eu. Aí ela, pô, isso é frescura, não precisa disso não. Já tem um DP lá, que é quem contrata o povo já. E aí eu disse, não, vamos implantar. E em cima de ferro e fogo, a gente foi, contratou uma consultoria uns 3 meses atrás, indicado lá pelo Marcos, fez um processo de seleção, trouxe uma pessoa para capitanear isso aí. E hoje é uma das grandes áreas que eu tenho atuado, né? Eu acho que gostei muito de ter escutado o Guilherme Benchimol ter dito pra gente lá que ele só foca hoje em pessoas, inteligência artificial e pronto. É exatamente o que eu tô fazendo. Senão, amigo, tô alinhado demais com você, vou sair daqui feliz. Verdade, né? Pessoas, não só ele, né? Acho que todas as empresas que a gente foi, e grandes empresas listadas na bolsa, né? Estão focadas nisso aí, né? Focado em tecnologia e pessoas, e eu acho que é o motor realmente para fazer as empresas crescer de modo exponencial. Ricelli, que conselho você dá para a pessoa que está nos assistindo aqui, gostou da sua trajetória, viu que você conseguiu sair, crescer, depois dar passo para trás e agora vir muito maior e que quer se inspirar em você? Que conselho você dá para esse que também quer empreender? Olha, eu acho que o principal é saber para onde você quer ir. Esse é o primeiro ponto. Depois de saber para onde você quer ir, é ter uma motivação de por que você quer ir para aquele lugar, porque vão ter as pedras e os leões que você vai ter que enfrentar ao longo do caminho. E se cercar de boas pessoas, ter mentores e você ter resiliência ali de que saber que por mais dificuldades que vão aparecer ao longo do caminho, E que é que normal, se né? você realmente quiser aquilo de verdade, acredite, corra atrás que vai acontecer. E outro ponto também importante é às vezes saber qual momento de vida cada pessoa tá, sabe? Às vezes a pessoa diz, eu queria ter a vida de Elon Musk, o cara que está lá num nível altíssimo, mas você ainda não tem o conhecimento daquela pessoa, não tem a bagagem, você já quer o dinheiro que ele tem, não dá. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente já está numa empresa que tem, eu considero uma empresa hoje de sucesso, graças a Deus, depois de toda a jornada que a gente vem tendo. É muito pequenininha ainda, mas tem muita coisa a ser trilhada. Mas um dos meus planejamentos, não sei se próximo ano ou no outro, é ir para alguma grande empresa. Eu gosto tanto dessa parte de tecnologia, como pré-construção, novos métodos. Eu penso em passar pelo menos um mês sendo estagiário em alguma das grandes fábricas dessa parte de pré-fabricação dos Estados Unidos, só para aprender, não pelo dinheiro. E às vezes eu vejo que muita gente está no comecinho do curso, mas já quer, eu queria já ganhar 2, 3 mil, já queria ganhar um valor mais alto, mas não tem conhecimento nenhum ainda. Então, eu acho que esse é um dos grandes conselhos também para quem está começando a carreira, não foque em dinheiro, foque em aprender. E principalmente se você tiver a oportunidade de colar na pessoa principal ali, ou a pessoa que você vai poder virar meio que um carrapato ali para sugar o conhecimento, um carrapato no bom sentido, né? É. De tentar absorver o máximo possível de conhecimento e imaginando que em pouquíssimo tempo, se você for uma pessoa que viste a camisa e que tenha resiliência e que absorva conhecimento, você vai conseguir mostrar serviço e o dinheiro é consequência, vai vir muito rápido. É. Agora, se a relação for inversa, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu não sei nada ainda, não tenho experiência teórica nem prática e já quero pensar só no dinheiro, aí eu acho que esse é o pior caminho, né? Principalmente para o pessoal que está em faculdade ainda, o pessoal estagiário, eu acho que esse é um grande defeito que o mercado tem tido, sabe? O pessoal vem buscando só querer dinheiro, mas não quer o principal ativo, que é o conhecimento. Você não devia estar ali preocupado com. Na minha época, foi um dos acertos também que eu tive na faculdade, que como eu saí muito pilhado do exército, né, a minha vida eu não conversava com ninguém. Todo mundo me chamava de que era chato na faculdade, porque eu não tinha tempo. Ou eu estava assistindo a aula, assim que acabava a aula, eu pulava dentro do carro e corria para a aula de novo.
Então eu estava ou na obra, no escritório da construtora, ou assistindo alguma aula, ou estudando de noite em casa. Então minha vida era essa. Claro, fim de semana, aproveitava para descansar, mas e nunca ganhei nada, ganhei uma mixaria durante a faculdade, mas eu ganhei um ativo enorme que foi conhecimento. No meu último ano de faculdade, eu já tomava conta de uma obra sozinho. Coisas que colegas meus, muito tempo depois que só aprenderam teoria, com 3, 4, 5 anos depois de formado, foram que vieram ter alguma experiência, porque não aproveitaram aquele momento que era o momento do estudo para poder conciliar as duas coisas, né? Ricelli, a gente tá falando aqui de uma história de quantos anos? Desde o momento Ricelli engenheiro, passando por todo esse processo, a hoje vocês estarem no patamar que vocês estão. Eu considero minha trajetória profissional começou em 2008, não é? Para mim, o primeiro emprego que eu tive foi o Exército, né? Que eu servi no NPOR, aqui em João Pessoa, que é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Então, para mim, esse foi o primeiro emprego. Logo depois que saí de lá, fui vendedor de uma empresa de argamassa colante. Fui contratado pensando que ia ser assessor técnico, mas na verdade era vendedor. Fiquei com raiva na época, mas vi que foi bom, porque vendas é uma das principais competências que todo mundo tem que ter, né? Principalmente empreendedor. Foi uma escola, adorei. Hoje agradeço demais. Inclusive a empresa, pessoas maravilhosas. Tive acesso ao dono, que era uma pessoa muito competente. E que depois disso aí saí. Passei por uma primeira construtora, vi que a construtora era muito desorganizada, fazia tudo bagunçado. Depois pulei para outra. Essa era o contrário. Essa tinha um líder, um engenheiro com muita experiência. E eu disse: é aqui, pronto. Aí eu pulei em cima dessa pessoa, colei nele e virei o braço direito dessa pessoa dentro da empresa. E aí foi. Depois eu fui sócio da empresa de obras públicas com meus irmãos em Alagoas, eu fiz concurso e foi. Então tem desde 2008, eu me formei em 2023, né? Eu tenho uns. A empresa, a Bloco tem 15 anos, mas tem mais de 20 anos de história, é muito tempo. Não é fácil, não. É por isso que eu digo que, assim, às vezes as pessoas pensam que em 6 meses ou um ano vai fazer uma virada de chave muito grande, né? O que eu gosto de fazer os podcasts, sempre fazer essa linha do tempo com os empreendedores, é que todo mundo, principalmente as gerações que estão vindo agora, sempre acha que eu vou começar. É artista, né? Eu vou começar hoje e amanhã eu já vou estar milionário. E também sempre focando no dinheiro, né? E mostrar que tem um processo, né? Porque se você não nasceu herdeiro, para você ir pro próximo nível, você tem que ter a base do nível. E se você quiser crescer de forma consistente também, né? Senão você vai e atropela e cai, né? Mas aí você cria o alicerce que você falou, adquire o conhecimento, faz a base, aí você vai pro próximo passo. E aí você vai se preparando sempre para ir crescendo, né? É um crescimento que ele é ao longo do tempo. Ele não acontece do dia pra noite. Sim, é gradual, né? Eu acho que é dedicação, fé, força, foco e mirar e ir pra frente. E coragem, né? Coragem para matar o leão. Ricelli, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados. Você tem uma frase que, se você só pudesse deixar ela no mundo, que frase seria essa? Feito é melhor do que perfeito. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes dizem: eu não vou fazer isso aqui não, porque eu não sei fazer 100% daquela atividade. Faça com 80% de eficiência. Você já fez uma primeira vez, faz um ciclo de melhoria contínua, que é o ciclo PDCA, né, que é planejar, executar, controlar e agir, e você vai melhorando. Melhore 0,001% todo dia, daqui a um tempo você vai fazer perfeito não, perfeito só Deus, mas você vai melhorar muito o seu processo. Então comece, não tenha medo, meta a cara, claro, busque mentores, estudar, prática e tudo que a gente já conversou aqui anteriormente, né? Ricelli, e quem está nos assistindo ficou interessado em conhecer você, ficou interessado em conhecer a Bloco, como que faz para entrar em contato com vocês? O nosso site é grupobloco.com.br, o Instagram é Bloco Construções. Eu sou muito ativo lá no LinkedIn, né? Então, Ricelli, o nome é bem complexo. 2C, 2 L's e um Y. Ricelli Lacerda no LinkedIn e também no Instagram. Então, pode procurar lá nas redes sociais, mandar mensagem no LinkedIn. Eu sou bem aberto, sempre que possível respondo todas as mensagens. Fica à disposição de vocês. Quem quiser tirar qualquer dúvida, manda as ordens. Ricelli, queria te agradecer por ter topado participar do podcast. Eu que agradeço. Queria lhe agradecer principalmente porque você tem muito conhecimento, mas você é um cara muito acessível. E eu vi isso na imersão, né? Eu tava lá com as dúvidas e tal. Eu falei: Ricelli, eu não sei por onde é que eu vou aqui. Eu sentei do seu lado. E você não tem medo de abrir e de ensinar. Porque tem muita gente que, quando tem um conhecimento, meio que fica protegendo aquilo e não quer passar. E você me ajudou muito naquele dia. E eu quero deixar aqui registrado que eu sou grata a você por isso. E que bom que você é um ser humano assim. Que Deus proteja e você cresça muito mais. Eu acho que esse é o papel da nossa vida. Se tu puder ajudar quem está do nosso lado, não se de nada a vida.
É verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso na Bloco, mais do que você já tem. Amém. Espero que vocês que assistiram o nosso podcast se inspirem com a história de Ricelli, se inspirem com a história da Bloco. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, porque toda semana a gente tá com uma história tão incrível quanto a dele. Obrigada mais uma vez, Ricelli. Obrigado. E até o próximo podcast.